Pronto. Vamos lá, gente. Boa noite aí, obrigado pela gratidão de estar com a gente aqui, né? Aliás, a minha gratidão, né? Já comecei falando errado, tá vendo? O cara faz tanta munganga e depois começa errado. Gratidão a todos vocês de estarem aqui comigo hoje, mais essa oportunidade aí, que é dessa forma como eu gosto, né? Meio desorganizado, mas sempre trazendo as melhores pessoas que eu conheço para falar dos temas que a gente gosta. Queria agradecer a todos por estar aqui. Gibson é um grande amigo, é um engenheiro amigo que virou um amigo engenheiro. E, na minha opinião, em Pernambuco, nos dedos de uma mão eu conto as pessoas que conhecem mais de recuperação estrutural e fachada do que ele. Ele vai dizer que não, que é um cara de campo e tal, e ele é, mas o fato de ser de campo há tantos anos e lidar com tantas complicações e broncas ao mesmo tempo é que faz dele esse cara tão rico de informação, doutor. E aí, não tenha dúvida, é isso mesmo. Beleza, amigo? Queria lhe agradecer a todos que estão aqui. Vai todo mundo ficar no mute, né? E aí, meia hora, 40 minutos, e depois a gente vai abrir, vamos colocando as coisas no chat aqui, a gente vai discutindo. E a bola está com você, meu irmão. Eu vou dividir tela aqui, certo? Mas aí você já vai se sentir à vontade para se apresentar e bater essa bola aqui. Boa noite. Antes de mais nada, eu agradeço a Alain essa generosidade que todos conhecem, todos os amigos dele e todos os conhecidos sabem disso, conhecem, reconhecem. E, enfim, eu estou aqui, eu sou Gibson Queiroz, engenheiro. Realmente, a minha velhice me faz assim, continuar nas pessoas a ideia de que eu tenho bastante experiência. Eu já levei muita cacetada na cabeça aí. Isso, às vezes, faz a gente aprender alguma coisa, e a gente aprendeu mesmo. E outras a gente passou desapercebido por elas e tal. Eu me considero realmente um mestre de obra que tentou e tenta estudar um pouco mais para perceber o porquê das coisas e maior segurança nas soluções. A questão da engenharia, tudo se resume à solução, né? Principalmente nas coisas que eu pessoalmente faço, que recuperação estrutural, recuperação de fachada, laudos, vistorias, e tudo é no sentido de dar uma solução para o problema. E a gente precisa muito, assim, e com humildade, perceber as informações que vêm até indiretamente para a gente, através de um estagiário, quando faz uma pergunta, um porquê de um estagiário, um mestre de obra. Aprendi tanto com mestre de obra, e não no início da minha carreira, não. Até hoje, né, troco ideia. Eu estou fazendo uma reforma aqui em casa e eu estou fazendo com um pedreiro sensacional. Fui apresentado a ele, Vicente, o nome dele, e acho ele estupendo. E aqui aprendi algumas coisas com ele. A gente tem que estar aberto, né? Essa coisa, a palavra de forte, mas essa arrogância, a gente achar que é engenheiro porque tem alguns anos, porque tem algumas obras, porque tem tantos metros quadrados, acha que a gente é quem sabe, e quem está subordinado a gente não tem no máximo que aprender. É totalmente diferente, né? A gente aprende com as maiores bobagens. Eu vou dar até um exemplo assim. Eu optei para começar a conversar sobre fachada, né? Revestimento de fachada especificamente. Mas eu tenho uma coisa, eu me lembrei hoje, vou comentar isso, aí, antes que eu me esqueça. Eu fiz uma baita reforma, uma casa muito bonita em Aldeia. Eu fiz uma piscina com apoio, com uma coberta extraordinária, coberta muito arrojada, tudo bonito. Graças a Deus ficou tudo legal, o cliente gostou. Agora tinha uma cascata que ele queria, e não foi nem a arquiteta que desenhou a cascata. Eu, entre aspas, projetei, porque foi já no final de obra, concreto armado. Ela tinha um balanço, evidentemente, e eu subestimei, depois subestimei a execução dessa cascatinha, uma pecinha de concreto armado, uma bobagem. E eu tinha o meu ferreiro, muito experiente, novo, mas muito carimbado, a gente já fazia recuperação estrutural e tal, e tal, e tal. E a casa inaugurada,
o dono liga para mim, Luciano, me lembro o nome dele. Gibson, a minha cascata caiu. Caiu como? Quebrou, caiu. Eu fui lá. Para resumir a história, a cascata em balanço, ela teria que ter armadura superior. Evidentemente, eu não orientei para botar armadura embaixo da laje. E foi assim que meu experiente ferreiro fez. Então, se tem algum colega novo, novato, recém-formado ou estudante aqui, eu faço questão de dar esse conselho. Não subestime nada que está sob sua responsabilidade. Absolutamente nada. Porque se tivesse uma pessoa embaixo dessa cascata, que ela era um pouquinho arrojada, era 1,5 m, assim, uma coisa até bonita, a pessoa morreria, poderia morrer, entendeu? E o Luciano ficou tão assustado, e eu, deprimido por isso, ele disse, não quero fazer de concreto mais não. Ele comprou umas peças lá de inoxidáveis. Então, veja bem, a gente está preparando aqui para falar de estruturas, de prédios de 40 andares, de lajes, de marquises e tal, e uma cascata poderia ter causado uma grande tragédia, entendeu? Isso é um aprendizado, né? Eu aprendi isso. Ô, Gibson, é aquela história, né? É aquela história, né, Gibson? Nos pequenos frascos estão os grandes perfumes e os piores venenos também. Então, a engenharia, às vezes, mata com uma pedra de cerâmica. Não precisa ser um pilar que caia, não, né? Olha só, você lembrou bem. Não, também não estava no script aqui, não. Eu fazendo uma fachada na Avenida Doutor José Maria, ali no Rosarinho, e eu cheguei para o pedreiro, rapaz, fecha a tela, bota a tela, ele estava fazendo só um reparo. Eu fecho a tela, parece que eu estava adivinhando. Duas pedras que eram 10 por 10, caíram da fachada do serviço dele e se enfiaram na capota do carro. Eu fiquei impressionado até com esse fato. Ficaram lá como uma faca com força. Entendeu? É isso que você falou. Bom, Gibson, só para começar, e antes de começar, fazer uma provocação que aí o nosso amigo Aleph, que está aqui, deu até algumas entrevistas, né? Recife é a cidade, infelizmente, das marquises que estão matando pessoas. Isso é uma culpa da engenharia, ou da falta de engenharia, né? Só para deixar essa provocação no ar, porque isso é um absurdo, e a gente sabe o que fazer, o poder público também sabe e não faz. E aí vai o meu abraço à gestão pública incompetente, que deixa acontecer um monte de coisa também. Certo? Simbora para essa fachada aí. Qual é o caos por trás dessa fachada? Bom, eu botei as fotos assim para me lembrar. Algumas fotos não falam por si, outras sim. Essas primeiras fotos foram obras que eu fiz. Assim, eu até perdi um bocado de foto. Perdi, não. Foi para o Drive, eu não consegui achar no Drive, deixa para lá. Eu peguei o que tinha aqui no computador. Então, veja bem, essa foto é de um prédio nas Graças, tá certo? E ela tem uma historinha porque o fiscal ligou para mim, esse papo é mais uma lição para o iniciante. Ele ligou para mim, ele já me tinha fiscalizado algumas obras minhas e tal, a gente tem até um entrosamento e tal. Ele ligou para mim e disse, meu prédio, o prédio onde ele mora. Então, ele tinha muita propriedade, mas ele escondeu um pouco o jogo para mim, ou eu não entendi. Esse meu prédio, a cerâmica está caindo assim. Aí, recuperação de fachada, ele já mandou a planilha pronta para mim. Eu achei um pouco estranho, quase 1.000 metros quadrados de cerâmica. Então, uma substituição pontual. Agora, eu já passei por uma situação que me pegou de surpresa, na recuperação de fachada, que eu tive que trocar mais de 12% da cerâmica. Quem pensa que isso é uma bobagem, isso é muito significativo. Ô, Gibson, aí nesse caso, só para pontuar, ele já lhe mostrou o orçamento, ele não tinha laudo, é isso? Ele não diagnosticou antes? Não, laudo nada. Ele fez a planilha e eu vou falar com muita clareza, não, arrogantemente, não fui na obra porque não tinha tempo. Botei preço, que estava tudo na minha cabeça, estava fazendo muitas obras, botei preço na planilha dele e ganhei a concorrência. Aliás, me desculpe, eu não desconfiei, não. Eu achei que era uma reforma em um trecho da fachada, porque 1.000 metros quadrados é muita coisa. Agora eu me lembrei. Eu achei. Quando eu vi, era troca pontual. Eu disse, fulano, o fiscal, eu posso até falar o nome dele, que não foi incompetência dele, foi uma desatenção minha. Eu disse, olha, me diga uma coisa,
Mas você botou 1.000 metros quadrados? Rapaz, porque essa construtora se meteu a fabricar argamassa e a gente, o último 5 pisou na bola, a gente botou na justiça, mas terminou a gente tendo que arcar. Aí você sabe que o preço de cerâmica colocada em quantidade, vamos chamar, normal, na situação normal, não pontual, como estão esses buracos aí, né? É mais barato. E eu botei o preço de colocação de cerâmica. Me lembrei agora como faço. E, na verdade, eu fui fazer uma troca de cerâmica pontual. Não chegou a 1.000, não. Chegou a 600 e poucos metros quadrados. Mas foi meio pesado para mim. Não perdi dinheiro, mas não valia a pena eu pegar essa obra. Entendeu? Então, já falei da falha. A argamassa era uma argamassa fabricada por uma grande construtora, mas muito amadora no processo de fabricação de argamassa. O prédio, a essa altura, já faz um tempinho, acho que ele já trocou todas as cerâmicas, tudo. Ele só tinha dentro para trocar essa fachada, que era poente, uma fachada mais submetida à dilatação, e estava caindo muita pedra, realmente. Era tirando uma pedra caindo do junto. Você fala argamassa de embolso ou argamassa industrial? Não, de assentamento. Não, industrializada, fabricada no canteiro, não. Uma fábrica particular da construtora. A construtora desistiu nesse período. Sabia, não? Eu não quero citar o nome da construtora. Não cito, não. Mas, não quero citar, mas aí chega fácil aí. Mas, bom, essas primeiras fotos são falhas, assim, grosseiras. Essa é a falha grosseira de você confiar num produto que, definitivamente, você olha aí, o destacamento aí, quem foi que saiu? Saiu a argamassa toda na cerâmica. Toda na cerâmica. Isso tem a ver com pilar. Esse aqui é o pilar, né? Então, aqui, possivelmente, o substrato estava absolutamente inerte à aderência, né? Por acaso é no pilar, mas o comportamento da argamassa foi generalizado. Generalizado não é que caiu tudo, mas a gente teve que fazer. E outra coisa, recuperação de fachada, eu só faço se me permitirem, e tem preço para isso, por isso que tem que permitir. Eu fazer o ensaio de percussão em todas as placas. A placa eu vou lá, se tiver com som cavo, eu arranco, tá certo? E se o embolso tiver com som cavo, eu arranco. Tem um prédio aqui em Pernambuco de 37 andares. Ele tinha 7 anos. Eu disse, eu ganhei com preço bom, vou ganhar dinheiro. E até ganhei, porque deu certo. Mas eu estou repetindo, 7 anos de vida, sob ainda 6118, NBR 6118. Sob ainda não, já estava velhinha, a ponto de ser renovada. Era de 2003. Aí o que acontece? Aí o peão, doutor, a gente usava uns rádios, principalmente prédio alto como esse. Doutor, cerâmica, arranca a cerâmica. Doutor, o embolso está fogo. Arranca o embolso, já estava irritado. Doutor, está tudo enferrujado aqui. Eu disse, como é? Então, veja bem. A síndica me disse... Não, aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade, corrosão armadura no substrato, é? 7 anos de idade. Agora, imagine se faltava um tempinho bom para a vida útil do sistema, né? 7 anos de idade. Eu não sei se antes disso. Aí, veja bem, fizemos a recuperação. O problema, assim, cara, o ferro encostado da forma. O ferro encostado na forma, entendeu? Então, o embolso... Sem cobrimento nenhum, né? Zero. Ô, Gibson, importante dizer o seguinte, que vida útil e durabilidade têm uma relação, e não são a mesma coisa, né? A vida útil, ela é função da durabilidade, mas a durabilidade que tenha sofrido manutenções preventivas, preditivas, né? E até corretivas ao longo do tempo, porque é aquela coisa, né? Nada é para sempre. Jogando a vida útil para frente, claro que sim, não é verdade? Então, o que acontece? O que aconteceu? A síndica chegou para mim e disse, não, eu disse, olha, essa é a responsabilidade da construtora. Mas 5 anos não, a jurisprudência de 20 anos. É a responsabilidade da construtora. Aí ela disse, eu vou fazer o seguinte, vou conversar com eles e eles lhe pagam. Eu disse, não, senhora,
Não, senhora. Se a senhora quiser contratar outra empresa, contrato para fazer recuperação estrutural. A senhora, o condomínio me paga e a senhora vai se ressarcir com ele. É claro. E deu certo, É. é claro, e deu certo. Mas, graças a Deus, deu certo, porque senão ia empalhar a obra, como diz o peão. Então, nesse caso aqui, existia um problema de argamassa industrial, é? A argamassa utilizada já nasceu com problema. A argamassa já nasceu deficiente. O peão dizia isso, argamassa ou custo. Tu fez arrancamento alguma vez aí? Não. Olha, arrancamento é uma coisa, foi bom você falar sobre isso, arrancamento é uma coisa que serve para monitorar a sua aplicação, na minha opinião. Você não faz arrancamento com uma cerâmica fofa, já está fofa, vai fazer não, sim. arrancamento. Eu digo que você quis estudar algum movimento lá. Agora, anteriormente, quem fez arrancamento foi a construtora, segundo eu soube, anteriormente. A gente não fez nada disso, a gente foi lá, percussão. Um saio espetacular, é percussão, todas as placas. Eu vi você nos vídeos que você colocou recentemente, o martelinho. O martelinho é a melhor ferramenta do engenheiro que inspeciona a fachada. E tu vê, né, Gibson? Negócio tão disruptivo, né? Um martelinho, uma tecnologia de ponta. Só deve existir desde as pinturas rupestres, né? Por mais velho aí. Já tinha um martelinho ali. Né? Já tinha. Martelinho de ouro. Isso é de ouro mesmo. Beleza, então. Vamos, eu estou me alongando. Então, eu estou passando defeitos, eu diria assim, grosseiros. Essa segunda foto aí, eu estou passando aqui também para me orientar. Aqui, pode passar a foto aí, por favor. Agora. Lá, eu estou vendo a primeira aqui, não sei se... Passou agora. A segunda já, né? É porque tem um delayzinho. Isso aí foi um trabalho, uma monografia que eu fiz, não me lembro essa foto que eu tinha no computador. Essa foto é bem rápida, a gente vê ela, bem rápida a gente discutir sobre ela. É no Espinheiro, um prédio no Espinheiro, que achou bonito fazer um friso. Só que ele entendeu que o friso é preenchido e ainda mais rígido. Então, no lugar da junta de movimentação, ele deixou mais sólida a fachada. Evidentemente, essa fachada iria, que não acompanhei, iria ter problemas de fissuração, né? De queda, de desplacamento de cerâmica. Né? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo normal. Gibson, ele usou, então, esse friso no lugar da junta, foi? Não, mas eu acho que ele não pensava que era junta. Eu estou tirando onda, mas... Não, ele usou na posição da junta. Não tem junta, é isso aí. A cada andar é isso aí. Aí, veja bem, coisa linda, né? Agora tem uma coisa, viu? Se houvesse junta, esqueci o nome do autor, esqueci o sobrenome dele, eu aprendi muito, eu li muito com ele morreu faz um tempo já. Essas saliências nas fachadas ajudam e muito contra a infiltração de água para os ambientes interiores. Porque diminui a velocidade cinética da água. A água colada, quando a fachada é muito lisa, então a água colada, a gente chama água colada, ela desce colada mesmo, como se colada na fachada, com a velocidade estupenda. Então, um furo de 1 milímetro por 1 milímetro, aí entra a água. Não é a água de chuva que jateia a fachada que provoca isso, não. Mas essa água colada. Quando você interrompe essa velocidade, tá certo? E aqueles casarios que não à toa, mas por intuição, provavelmente, ele jogava água para fora da fachada. Você não tinha cerâmica, você não tinha impermeabilização, você não tinha nenhum investimento que ajudava contra a infiltração. Você tinha a técnica de desviar essa água da fachada. Se a intenção do arquiteto era essa, ótimo, mas ele esqueceu que a cerâmica também se movimenta e fissura, né? Por outro lado, né, Gibson? Por outro lado, uma estrutura que tem um raio, você tem aí, digamos, uma fachada que ela é abaloada ou arredondada, a necessidade de aplicação do controle da aplicação é muito maior, porque ali você tem dificuldade de preenchimento,
você muitas vezes tem que colocar o revestimento cerâmico com trinchos específicos e quase que mapeados. E ali, por outro lado, também é um momento, você às vezes tem que lançar mão de juntas verticais para soltar aquele pano de forma mais simétrica. Senão, doutor, gera também muito som cavo. A própria execução daquela compota ali, o substrato viga redonda, ela é ruim de você trabalhar com o substrato, para você regularizar. Veja que na execução, lembra da execução? Você tem que jogar vários prumos e mestrar quase que a cada, sei lá, 30 centímetros, para você poder fazer aquele raio bem feito. Senão, por outro lado, né, esse substrato vai trabalhar muito mal, né? E a movimentação horizontal da cerâmica, eu chamo o rejunte, olha aí, direitos autorais, viu? Quem começar a chamar, eu vou processar. Eu chamo o rejunte de amortecedor do revestimento da fachada, principalmente da fachada, de cerâmica, evidentemente, ou com placas. Então, mas essa movimentação horizontal, quando é plana, tá certo? É feita de uma forma axial, menos traumática, mas na curva a tendência é abrir. Não é verdade? Sem falar, seu Gibson, sem falar que na fachada, pouca gente fala disso, só conheço Fabiano Andrade que fala disso. A fachada, existe uma dinâmica de fachada. A fachada ela tem uma dinâmica própria dela. Ela muitas vezes é autoportante. Quando você tira uma cerâmica, há uma redistribuição de tensões ali, né? E a complexidade é muito maior do que simplesmente botar uma tela. Então é preciso ter muito cuidado ao mexer numa fachada, não é isso? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Vamos para a outra aí. A outra é um prédio que eu fiz, mas eu fiz impermeabilização. Foi quando eu mexi nesse granito posteriormente, em Candeias. Eu mexi nesse granito, mas nesse momento que eu tirei essa foto, foi no momento que eu estava fazendo. Pronto, eu tirei para a minha monografia da especialização em 2007. E eu estava fazendo a impermeabilização, fiz toda 1.000 metros quadrados, mas eu subi a coberta, era um serviço extra, eu fui na coberta para resolver uma questão de infiltração, ou fazer uma recuperação da coberta. Aí eu vi essa atrocidade aí, esse desrespeito com o preenchimento da junta. A gente sabe que o mastica é para a água não entrar, mas né, por isso já dá a ele um importantíssimo valor. Agora, esse é um desprezo que se faz com o selante, né? Ô, João, Gibson, sem falar, né, que na verdade a junta de fachada, né, a junta de movimentação aí nesse caso, ele é uma fissura projetada. Você coloca ela em uma região de transição de tensões, não é à toa que ela é no fundo de uma viga com acunhamento de alvenaria, porque ali já vai haver uma possibilidade de tensão maior e de fissura também. Então, você controla, na verdade, a infiltração. Muita gente pensa que aquilo ali é só para amortecer. É a menor função. A maior função é você calafetar, né? Exatamente. Aí vamos para a próxima aí, que eu falo muito aí. Isso também é só... eu acho que ninguém viu esse tipo de situação, né? Ninguém viu esse tipo de situação. É só ir na esquina. Esse negócio de... Aí eu estou já me dirigindo, eu gosto muito de... Eu já tive muitos estagiários da minha empresa, nas empresas que eu trabalhava como empregado, as consultoras, trabalhei em algumas consultoras, e no TRT tive muitos estagiários. Eu faço questão de conversar com eles, passar tudo que eu posso passar, né? E essa aí, eu dou um exemplo, assim, você está aí segurado por um braço por uma pessoa e no outro braço por outra pessoa. Aí a pessoa lhe puxa, você fica flexível, né? De um lado para o outro, fica flexível. Mas se alguém colar suas costas na parede, e se essas duas pessoas forem muito fortes, vão arrancar seu braço, mas você não sai do lugar. Se for colado com a epóxi. O que acontece? Tá claro aí, alguém diria, talvez sim, a aderência na cerâmica, a cerâmica realmente ela tem um chanfro assim, relativamente grande, pode ser que a área de aderência, mas eu tenho quase certeza absoluta que esse mastica selante, eu não sei de que obra foi não me lembro disso não, esse selante está aderido no fundo, e não pode. Ele não pode ser trabalhado de forma tridimensional. Né? E Gibson, fala um pouquinho mais desse negócio dos vínculos. Como é que funciona isso, hein? Dos vínculos como? O que é que você quer saber exatamente? Não pode aderir no fundo, né? Por que não pode aderir no fundo? Não pode aderir no fundo porque inibe a movimentação dele no sentido da movimentação da cerâmica. Prende. É como você vai...
Você bota junto e bota, não é bem assim, claro, mas você bota um prego para ela não sair da parede. Então, o que solta-se, ela se solta, porque, na verdade, lateralmente, ela só tem a espessura da cerâmica para colar. Isso tem que ter muito cuidado, porque tem uma conta aí, aproximada, que seja aproximada. Nesse caso, o selante, a profundidade do selante tem que ser aproximadamente, digamos assim, porque na hora de fazer, você não vai fazer com paquímetro, não. Então, aproximadamente a metade da largura da junta. Isso é o tal do fator forma, né, Gibson? Exatamente. Nós vimos uma live com um cara que eu aprendi pra caramba. Qual é o nome daquele rapaz? Lauton Parente. Não, ali foi da Sodal. Não, da Sodal. Lauton é uma sumidade, mas esse cara trabalha com fabricante de selante. É, Sodal. Né? E aprendemos muito com ele. Muito com ele. Eu aprendi muito com ele. Gostei muito daquela live. Só voltar um pouquinho na foto, Gilson, que ó, essa foto anterior aqui ó, é importante pelo seguinte, gente. Ó, os vínculos têm que ser só nas laterais. Se colar no fundo e o tarucel serve para evitar isso, o tarucel não adere, ele é para não aderir. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um vínculo, 2 vínculos, quando ele vira o beiço para cá, 3 vínculos, 4 vínculos. Não é só estética, não. Isso aqui tá uma merda mesmo, entendeu? Vai dar problema. Vai dar problema. Bom, a próxima foto é uma consequência desse caso. Consequência. Agora, ou mal feito ou falta de manutenção. Uma vez eu discuti, não briguei. Eu entrei assim numa... Uma contenda. Uma contenda. Com um colega muito competente, e eu estava num prédio e o fiscal ligou para ele para se aconselhar com ele. A questão de garantia. Eu não quero falar nem bem nem mal da NBR 15575, mas a integridade do rejunte e a integridade, aí essa segunda parte eu até discordo um pouco, está subdimensionada, das juntas de movimentação, do selante, 3 anos a tua garantia. Veja bem, 3 anos a tua garantia. Mas o selante, esqueçamos, eu acho até isso subdimensionado. Agora, o rejuntamento, o cara veio me dizer por telefone que era 10 anos. 10 anos, eu acabei de dizer que é um amortecedor. O amortecedor do veículo, se não me engano, são 20 mil quilômetros. Quando você passa de 20 mil quilômetros, a estabilidade do seu carro está vulnerável. Entendeu? Então, essa situação desse prédio, esse prédio eu tirei de outro que eu estava fazendo a recuperação, achei curioso. Aí, isso aí é carbonato, para os mais novos, carbonato de cálcio, né? Que é o hidróxido de cálcio que sai da argamassa, quando entra em contato com ar, reage com CO2 e carbonato de cálcio. É o calcário. Olha, não sai com ácido, não. Eu já tirei, eventualmente sai com ácido clorídrico, e deve existir algum ácido que limpa isso aí. Eu fiz o edifício de equipagem na torre e a piscina, na época da obra, no final da obra, a piscina da cobertura deu um problema, vazou, e tem uma cerâmica vermelha, detalhe ali, de Alexandre Castilho, o projeto, o falecido, e a manchinha, aquela manchinha me incomodava, porque eu sabia onde estava a manchinha, e não conseguimos limpar, entregamos o prédio, e ela ficou me incomodando. Eu fiz, posteriormente, por uma coincidência, o condomínio me contratou, fiz umas 3 ou 4 horas, fiz coberta, fiz fachada, fiz uma reforma da guarita lá, o interno da... Foram umas 4 serviços. Aí, quando eu fiz fachada, eu disse, agora eu limpo essa porcaria para limpar a minha consciência. Limpei metade. Não saiu, doutor. Eu botei ácido hipoclorídrico, ácido clorídrico puro. Depois eu lavo, mas vou tirar a mancha. Não tirei, doutor. Aliviei, mas não tirei. Mitiguei. Ô, Gibson, sem falar numa coisa, né? Essas eflorescências aí, que tem esse aspecto visual ruim e que não saem mais, além da questão estética e da falta de manutenção, elas são, na verdade, a consequência da lixiviação de um processo de degradação, onde a água entra e sai. Aí o hidróxido de cálcio vira carbonato de cálcio, com um detalhe.
O hidróxido de cálcio dentro do estado endurecido do concreto, ele tem uma função, né, Gibson, que é manter o pH lá alcalino, 13,7, 13,5. 14. Né? Quando isso aqui acontece, esse pH já foi para 8,5. Então, ou seja, isso aí é uma drenagem do sistema imunológico da estrutura. Não é apenas uma questão visual. Aí vai dar bronca. Né? Vira uma bola de neve. E se esse calcário aí for do hidróxido do concreto, como você está dizendo, então a bronca é muito maior, né? Aí é muito dinheiro, muito mais dinheiro, né? Muito mais dinheiro. Vamos para a próxima, então. Essa é uma obra... Bom, isso é uma universidade. É uma obra que é mista, né? De pré-moldado com alvenaria e com cerâmica aderida. Eu não preciso falar muito sobre isso. Essa situação é quase que imediatamente concluída a obra. Já estava em uso, no início do uso. Tá certo? Passa aí, por favor, a foto, a outra. Eu disse 2 materiais, pré-moldado e o revestimento. São 3, porque essa fachada, olha como esse ferro está chumbado. E inclusive, né, Gibson, esse elemento metálico aqui, que é um elemento tridimensional, ele está carregando a fachada adicionalmente, quase que como uma torção, né? Não, mas isso pode ter sido até calculado. Eu quero acreditar nisso. Mas eu estou falando da conexão ferro, embolso e cerâmica, tá certo? E pré-moldado, que ele deve estar fixado pelo menos. Ô, Gilson, deixa eu fazer uma provocação para tu. Calculado, eu não tenho dúvida que foi. Agora, eu duvido que o projetista de fachada tenha especificado a argamassa ou o sistema de desempenho integrado com vistas à deformação diferencial que aconteceu aqui, ou a deformação, enfim. Isso, nós infelizmente, não estamos nesse nível de exigência de projeto, não é isso? Se você promovesse uma aposta, apostaria tudo que tenho, todo o dinheiro que tenho, é pouco, mas apostaria tudo para ganhar o jogo. Quase tudo, quase tudo, amigo. Porque quase. Eu tenho certeza. Estou falando de dinheiro. Vamos para a próxima aí. Tem mais um defeito aí. Esse prédio é o seguinte. A gente foi fazer... a gente botou uma pastilha muito bonita, na frente. Ele é incandescente. Até aquele mesmo prédio. Quando eu fiz a internalização, eu queria a foto daquela junta. E agora eu já estava fazendo fachada. Então, a gente começou a desconfiar desse granito aí. Eu sempre desconfio de granito de prédio antigo, porque ele era colocado assim. Esse embolso aí era argamassa do granito. Mas eu boto as argolazinhas aí, que eram galvanizadas, que não passa uma semana. Só um detalhe, Gibson. Para quem é novo de Instagram, isso aí é o bolão de Matheus Leone. Ele fala muito disso. Só o bolão, é isso aí. O bolão, pronto. Então, veja bem, essa altura, o que foi que a gente fez? Quando nosso amigo, Lapa, não é teu amigo também, eu me lembrei o sobrenome. Sei não. Engenheiro Lapa. Não conheço, não. Nosso amigo. Eu só conheço se for uma lapa de doido, pode ser que eu conheça. Fora disso, não. Não. Ele é até doidão, mas é um cara interessado e trabalha. Ele disse que inventou, eu acredito que foi ele, mas ele estava na Tecomat, né? Uma forma de aparafusar. Eduardo Lessa, porra. Duda Lessa. Eduardo Lessa. Meu amigo. Gente fina. É um lapa de doido, mas é Lessa. Desculpa, é Lessa. Não, ele me fiscalizou 300 mil vezes. É meu amigo também. Então, veja bem. E a gente fez o parafusamento aí. Uma coisa interessante, depois a gente vê, não vou entrar em detalhe, mas a própria bucha é o epóxi, e é muito interessante isso. A gente trabalha com inox, e é uma obra cara, mas não é a substituição de toda a fachada, não. Longe disso, entendeu? Agora, o que não pode é submeter o risco de cair uma pedra dessa 40 por 40 na sua cabeça, num prédio de 30 e poucos andares. Não, esse aí tem 20 e poucos andares, se não me engano.
Aí o que você não pode se submeter a isso, né? Então, isso que eu queria comentar dessa foto aí. Vamos para a próxima, então. Eu estou tentando correr. Esse é o... Eita, olha que delícia. Léo, você vai falar sobre isso, porque agora, nessa última semana, só falou de revestimento de pedra e pilar. Você vai falar disso aí, aí tem uma manta para atrapalhar, aí não tem tela, é granito que é colocado com um bolão. Olha que confusão. E aqui ainda tem a famosa jardineira, que é quase que um corpo hídrico, isso trabalha assim o tempo todo, né? Muitas vezes o piso apresenta uma fissura radial aqui, nesse sentido aqui, né? E isso aqui, se você não pensa isso adequadamente, ele começa, de fato, a pressão neutra faz o tempo todo assim, gera um monte de rota e começa a fissurar tudo. Mas você acha que foi pensado adequadamente aí, não? Eu acho que foi, pô, não é possível. Foi não? Estavam com raiva dos moradores. Você é muito Agora, irônico, veja bicho. bem, eu estou imaginando, dá para ver assim pertinho, um bolão assentado numa manta sem o cuidado de uma tela. Uma telinha. Vamos passar para a gente não ficar revoltado. Bom, isso aí já mudei um pouco de assunto, mas ainda em fachada, só para fazer a colocação isso, quando a gente começou, a gente especificamente, não somos pioneiros, mas quando a gente começou, e faz alguns anos, a regularizar a fachada com a argamassa colante, a gente realmente começou, isso foi um pensamento meu, mas que eu mudei de ideia. Na verdade, se não me engano, eu discuti esse assunto com o Luiz Fernando na época, e ele me convenceu, e eu disse, Luiz Fernando está certo mesmo. Eu regularizava com argamassa AC1. Quer dizer, peraí, veja que coisa interessante. Isso é uma provocação aí. Argamassa AC1 para botar. Eu não sei se foi ele que caiu ou se fui eu. Foi ele, caiu. Eita, caiu, foi. Eu tô preocupado, porque ele não tem mais idade para estar caindo, não. Bora, Gibson. Tá me ouvindo melhor agora? Agora foi. Eu fico preocupado com você, pô. Não, eu acho que eu estava gaguejando demais. Aí o sistema trava. Então, eu hoje, para resumir, eu agora regularizo. Eu estou fazendo um prédio ainda submetido, estou botando a C2, está acabando. Eu regularizei e regularizo com argamassa C2. Mas eu ainda acho que a regularização com argamassa AC1, a regularização superficial, você tira uma pastilha, geralmente a pastilha deixa relativamente irregular, você tira aquele todo engobe, lixa aquele engobe, a turma tira não, joga em cima, né? Tira aquele tudinho, aí fica meio irregular, você regulariza com argamassa. Eu agora regularizo com argamassa C2. Gibson, não sei se vou regularizar com argamassa C3. Explica aí para a galera que talvez não saiba o que é o famoso engobe de moratura. O engobe é aquela colinha que bota, aquele esbranquiçado que fica atrás das cerâmicas, que é no processo de fabricação, né? Que é uma coisa meio repelente para não colar, né, Léo? É uma coisa desse tipo, né? Engobe. Você compra aquela tela cerâmica, ela é meio esbranquiçada embaixo. Agora, eu falei engobe, mas eu até discuti isso com engobe. Tereza Cristina, engobe. Engove é dia de sábado quando o cara está tomando uma. Aí é engove. Exatamente. Eu falei engove, mas que a gente discutiu muito engove, mas essa era pastilha, porque antigamente você sentava, esse prédio que eu estou fazendo é muito antigo, eu tenho uns 30 e poucos anos. A pastilha você assentava e rejuntava com o mesmo material, e era cimento branco, depois cimento branco e cal. Então, na verdade, não era engolbe. Agora a gente está tirando porque o fiscal cismou e a gente vai estar tirando, entendeu? Eu falei engolbe, porque engolbe, na verdade, o que fica de engolbe na cerâmica antiga é muito menos do que a gente está tirando. Fica muito esbranquiçado e realmente assusta o fiscal. E a gente não discutiu, não, só está fazendo, está terminando o prédio. E após isso a gente faz uma regularização para dar planicidade ao revestimento, senão fica... Agora eu quero dizer uma coisa, viu? Eu falei isso para o arquiteto, eu sei o nome dele aqui,
eu fui empregado do irmão dele, que me ensinou muito, Rogério Castilho, e Alexandre Castilho era um dos grandes arquitetos pernambucanos. Aí ele passou lá, é aquele edifício aqui, que eu falei, passou lá, disse, Edson, eu passei lá no equipagem, a cerâmica está toda irregular, está cintilante. Aí eu disse, ô Alexandre, que hora você passou? Mais 11 horas. Se você passar 2 horas, você vê a mesma coisa. Você passar 3 ou 8 horas da manhã, você não vê nada. Agora, se você está vidro nessa hora, você vai dizer que o fabricante falhou. É difícil, doutor. Num determinado ângulo da incidência do sol, eu não estou defendendo as falhas de planicidade, não. Mas não existe plano de fachada perfeito. Eu quero dizer mais ainda, está longe de ser perfeito, não é verdade? A melhor hora de ver uma fachada assentada, geralmente é perto de meio-dia, né? Que você começa a ver todas as reentrâncias, os dentes, tudo. É muito fácil de ver. Eu acho que é 11 horas que ela pega no ângulo de 15 a 30 graus, que aí reflete para você. Aí é uma coisa linda. Mas é porque depende do horário de verão, pô. Ah, sim. A gente está discutindo hora, mas o importante é a posição do sol, né? Então vamos lá, vamos para frente aí. A famosa tela, é só para lembrar que você vai fazer a recuperação, estou falando para os novatos, evidentemente. Você vai fazer a recuperação da fachada, aí você percute, nem sempre é recuperação estrutural. Aí você arranca a cerâmica, aí você arranca o embolso, aí você vê que a alvenaria está rachada. Então, aí você vai avaliar, veja bem, você não vai meter tela, você vai avaliar se aquela fissura é comprometimento estrutural. Aí, quando você tem certeza que essa fissura na verdade, não existe fissura passiva, não, mas é relativamente passiva, tá certo? Você vai cuidar para que a fachada não permita a entrada de água. Agora, essa tela é o seguinte, a gente faz de uma forma, eu não quero ser diferente dos outros, não, mas é medo. Essa tela, a pessoa vai, os executores muito experientes, e acho que funciona, eu já fiz assim também. Mas eu fixo a tela num lado, me ensinaram assim, fixo a tela num lado, cada 50 parafusos e arruela, porque para prender a tela, e o outro lado eu levanto, boto em bolsa embaixo para ela não ficar encostada na alvenaria, empurro ela é relativamente flexível, e em cima um embolso, uma parte solta e uma parte presa. Entendeu? Fora isso, é importante, já que a gente está falando do tema de tela aí, fora isso é importante. Aí você vai... Olha, é o seguinte, como é que eu faço? Abro uma faixa de 25 centímetros. Essa aí é meio inclinada, mas vamos simplificar. Uma faixa de 25 centímetros, quer dizer, 12,5 para cada lado na fissura, acompanhando a fissura. Tá? Deixa no tijolo. Fecha todos os buracos do tijolo. A fissura, você corta de uns 5 por 5 centímetros um buraco cilíndrico no caminho da fissura. Aí você preenche isso aí com argamassa, pode ser 126, argamassa condizente com a argamassa daquele prédio, para não haver diferença aí de módulo, né? Aí o que acontece? Você dosa ele com expansor, 100 gramas por saco de cimento. Então, ali naquele buraco, já vai haver essa dificuldade. A argamassa vai se expandir, tá certo? E eu impermeabilizo com argamassa polimérica, essa dou 2 demãos encorpadas. Não tem pressão. E aí, a tela e põe a cerâmica. O que eu quero dizer a vocês é que todas as vezes, e fiz muito, todas as vezes que eu fiz isso, não fui chamado para consertar. Agora, o mais importante aí que eu gosto muito disso, essa fissura tem comprometimento, é consequência de alguma coisa estrutural? Se for, a força estrutural é muito maior do que essa situação da tela. Ela simplesmente está ali para não deixar a água entrar. Se for uma questão de desempenho, se for interação de desempenho onde a estrutura está jogando um jogo que a alvenaria não consegue jogar, a tela vai ser um paliativo por alguns meses só. Ela vai abrir. Isso acontece muito em prédio esbelto, onde você teria uma alvenaria de periferia que deveria ser contraventada e não é. Ela atua como vedação de periferia, mas ela sofre solicitação de contravento. Ela vai abrir a vida inteira. Fora prédios de 40 pavimentos que tem aquela história da deformação lenta, que acontece ao longo dos primeiros 10, 15 anos. Então, não tem jeito. Se você não concebe isso, levando em consideração
A turma fala de desempenho, Gibson. Ah, o conforto térmico e acústico. Não, é o conforto estrutural também. Porque se você não trata bem lá em cima a coberta, ela começa a fazer isso aqui, em um ângulo muito... Começa a abrir tudo, e é uma merda quando você não pensa desse jeito. Olha, e essa curvatura, esse prédio é... Como é o bairro aquilo ali? Graça também. Essa curvatura, eu estava... A foto que a gente tirou foi uma foto de relatório de obra, não estava preocupado em fazer nenhuma explanação. A continuidade dela para cima, tem um detalhe da fachada, até bonito, uma viga curvilínea. Então, essa viga curvilínea impõe essa tensão assim, fora do eixo, assim, de qualquer palavra, ela impõe à alvenaria uma distorção diferente. Excêntrica. Excêntrica, e que eu cheguei à conclusão que essa tela inibe esse problema nessa alvenaria. Você tem que analisar antes, para depois não submeter esses problemas que você acabou de citar, né? Vamos lá para a próxima. Isso aí é um comentário simples. Edifício Maria Genita. Esse edifício aí, a gente fez a fachada dele todinha aí, e com esse sol está ajudando, está bonito, parece até metal, né? Está ajudando aí. É um porcelanato, tá? Agora, o interessante é que, colegas que ainda não pegaram pele de vidro para recuperar, tenham muito cuidado, viu? Muito cuidado. Eu peguei uma equipe que foi da Pórtico, me ajudou muito, mas eu voltei muito aí com gente pesada, porque persistiam algumas dificuldades. Ali, aponta aí esse patamarzinho no centro aí, é o 8º andar. Aí, Léo, eu voltei algumas vezes nesse apartamento. Aí eu achava que esse patamar era oco, estava cheio d'água. Foi a novela. Resolvemos, mas eu sofri muito. Gibson, só um detalhe. Eu tenho aqui uma pele de vidro, um edifício esbelto. Não sei se é na praia. É um revestimento, na praia. Um revestimento em porcelanato, que é muito sensível ao desempenho do substrato que está integrado a ele lá. Com um detalhe ainda, aqui eu tenho uma descontinuidade volumétrica positiva para frente e para trás, um ambiente de tensões, onde eu tenho aqui um ninho de absorção de água. Isso aqui é cheio de borracha. Então, isso aqui tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado, certo? Tem. Uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Olha, a Tereza perguntou sobre vida útil. Sobre... não foi nem vida útil, sobre período de manutenção. Aí eu responderia, Léo, com muito mais propriedade, que é recomendável, por causa da garantia que se dá a integridade do rejunte, que é mais vulnerável, né? E as juntas, eu não concordo, eu acho que as juntas deveriam ter maior... a integridade devia ter um prazo maior de garantia, isso, na minha opinião. Mas é recomendável que de 3 em 3 anos se faça uma revisão nas fachadas. Provavelmente, em situações normais, não como prédios como esse que Léo acabou de citar, com problemas de tensões atípicas, anormais, prédios muito altos e tal, alguns problemas. Mas, normalmente, você só vai lavar a fachada, recompor o rejuntamento, revisar, dependendo do momento que você vai fazer, revisar. Não é trocar, revisar o selante das juntas de movimentação, entregar o prédio e ganhar seu dinheirinho. Aí o condomínio não vai ter dor de cabeça. Isso é teoria, né? Fazer só uma provocação aqui para os peritos de plantão, / engenheiro diagnóstico. Esta mesma fachada, com os mesmos materiais, apenas com um ajuste de volumetria, de forma que eu tivesse panos com menos capiaços e menos reentrâncias, vocês acham que a necessidade de manutenção seria a mesma? Que essa fachada que está do jeito que está, ela teria a mesma necessidade de manutenção do que uma mais regular? É claro que não. Claro que uma fachada dessa, com mais reentrâncias e mais chama modificação de direcional de plano, né? Ela necessita de muito mais manutenção para a mesma vida útil. Apenas pela concepção de projeto de arquitetura. As volumetrias, elas são fundamentais
na vida útil dos mesmos produtos aplicados. Engenharia não é produto, engenharia é interação de sistema. A gente precisa começar a entender que essa fachada aqui, essa obra não pode ter o mesmo plano de manutenção e nem o mesmo manual proprietário da mesma obra com a fachada redondinha ou com a fachada quadradinha. Muda tudo, a concepção é por produto. Produto que eu digo, produto imobiliário, não é aditivo não, entendeu? Concorda ou não, Gibson? E seres humanos são muito parecidos. Tem estômago, tem aquele... E tem que ter tratamento diferenciado. Imagine geometrias diferentes, né? Distintas. E situações como essas que você citou, eu concordo plenamente. Mas, para isso, Léo, isso é uma questão de futuro. Esses prédios têm que ter a observação, o acompanhamento de um engenheiro. Não é só ser chamado para fazer a inspeção e manutenção, não. Tem que ter um acompanhamento de engenheiro. Você vai para o médico todo ano, de 6 meses, sei lá, entendeu? Você não tem que necessariamente você contratar uma empresa sem a assessoria do engenheiro para fazer a manutenção de um prédio. Primeiro a empresa vai lá, se enrola, o síndico, se você não é engenheiro, você tem ampla possibilidade de estar sendo enrolado. Eu não estou falando de empresas enrolando, às vezes é a comodidade. O ser humano é o mesmo em todas as situações, em todas as profissões. Eu estou fazendo estereótipo, tá certo? Porque eu também sou ser humano e não sou desonesto, tá certo? Aí, então, o engenheiro tem conhecimento, experiência e possibilidade bastante de manter melhor o seu imóvel. Eu não estou fazendo propaganda nenhuma, não estou querendo que chamem minha empresa, não. Estou querendo que cuide do que é seu. Não é verdade? Oi, Gibson, agora tem um detalhe, isso aqui não se aprende numa live de Instagram, não, entendeu? Mas se você for agora no Instagram, tem uma porrada de live. E aí, ninguém vai dizer isso, não, vai dizer que são os engenheiros de fissurômetro, né? Vamos embora. Eu estou nem ligando para isso aí. Olha, saí de fachada que enjoei. Só esse piso aí, esse piso é interessante. Aí o cara fala, mas você um piso vai falar de piso? Eu quero saber de piso. Eu vou falar rapidamente desse piso. Esse prédio tem 43 andares, mas esse piso não tem nada a ver com isso, não. Esse piso é no terra, na garagem. Tá certo? Aí é o seguinte, aqueles cuidados de coisas pequenas. A cliente que ela depois transformou em clínica profissional, me chamou para alguns prédios, e esse prédio aí só tem pessoas riquíssimas. Eu me encontrei outro dia com o seu ídolo. Outro dia não, na época que ele jogava aí, o Souza, como é? Diego Souza, com certeza. Aí eu cheguei para ele, eu até disse, rapaz, se eu tivesse dinheiro, eu pagaria o dobro para você jogar no Náutico e tal. Aí ele se abriu. Bom, mas veja bem, aí o que é? Essa ida da garagem dos Ricardo, que não me deixaram... Está vendo esses sacos aí de argamassa? Tem as metralhas para ver se esses carros se machucam e deixavam... Tem um mínimo de cura, porque a saída é uma saída curva, onde onde ele acelera ou desacelera. Então, o carro impõe um cisalhamento, não é cisalhamento, né? Bom, cisalhamento mais agressivo. Essas placas estão todas soltando. Elas não são de granito, elas são de porcelanato. Foi o que eu fiz. E eu tinha que honrar a confiança da minha síndica. Tá certo? Foi o que eu fiz. Deu certo, mas sofri muito porque os carros derrubavam até os cones. Eu deixei de botar cone. Você foi juvenil, era para você ter assentado o revestimento com CBUQ, porra, que já ficava ali, entendeu? Com o quê? CBUQ. Cortou a voz. Você devia ter assentado o revestimento com CBUQ, pô, já ficava tudo ali na massinha, entendeu? Olha, fiz o seguinte, tirei o embolso, coloquei grout, fluido. Agora, meu problema foi a cura. Coloquei grout. Depois de 3 dias do grout colocado, eu assentei com argamassa C3 e porcelanato e comecei a rezar. Às vezes, você tem que tomar alguma atitude que você acha que vai dar certo, por isso você faz uma... Eu não fiz conta, não. Eu cheguei à conclusão que não podia ser diferente. Eu tinha que ter rigidez no embolso, tá certo? E confiar na argamassa, tudo na argamassa, para que não perdesse aquela ligação. E no rejunte, nesse caso. E deu certo, graças a Deus. Você precisava criar um substrato que tivesse uma curva de aprendizagem mais rápida, do ponto de resistência, né? Para aguentar a frenagem e a tensão, né? Isso. E a coisa, os desalhamentos são muito pesados. Mas deu certo, é passado, graças a Deus. Vamos para a próxima aí. Eu estou atrasado.
Ó, Pereira está perguntando aqui o que é que provoca aquela explosão do revestimento de piso cerâmico, geralmente são relativos à ajuda de dilatação mal dimensionada. Aí tem a ver com EPU, tem a ver com laje plana, com um monte de coisa, né? Inclusive tem a ver com subdimensionamento de rejunto, tem que a ver com falta, deficiência da área de atuação da argamassa colante, tá certo? Porque a argamassa colante ela tem que ser colocada em toda a cerâmica, ela tem que ser colocada com desempenho dentado, e placas, se forem mais de 40 por 40 centímetros, tem que ser colocado no embolso e no substrato e no tardós da placa, atrás da placa e no embolso. E bem assentada, evidentemente. Na verdade, tem alguns motivos, né? A turma só bota a culpa no EPU. Fez isso aí é EPU. Não, pô, às vezes não é não. Tem um pouco de paciência, caramba. Não. E EPU dentro de uma sala, dentro de um quarto, veja bem, só você derramar uma xícara de café. É difícil. Aí, veja bem, e a qualidade da cerâmica também, a dilatação, a movimentação, em que andar você está? A movimentação das placas cerâmicas em função da movimentação estrutural, de dilatação, muitas coisas podem... É como um colapso de uma obra, muitos motivos, né, juntos ocasionam isso, né? A turma diz que a areia branca caiu por causa de reação àquele agregado, para tu ter uma ideia. Nada a ver. Diz que caiu por quê, que eu não vi? A turma diz ainda hoje, que a areia branca caiu por causa de reação àquele agregado. A turma diz que foi isso. Já pensou, né? Não, vamos embora, vamos para frente. Isso aí, a gente até já conversou sobre isso, mas em outra live. Mas essa viga aí é para os recuperadores ou pretendentes recuperadores saberem, perceberem com o que vão se deparar no seu dia a dia. Cada recuperação é um desafio, tem alguma rotina, mas cuidado com as rotinas. Cada recuperação é um desafio. Olha, hoje eu tive um dia muito difícil aqui trabalhando, eu estou fazendo, como disse, uma reforma aqui em casa, e hoje eu me arrependi e mandei fazer uma recuperação estrutural lá embaixo, ali. Então, uma laje não muito comprometedora, aquele laje, aqueles pilares que os caras mandam um pedreiro fazer, ele faz como quer, né? Rapaz, eu ensinei o cara, o pedreiro é muito bom, o pedreiro é muito bom, só que ele de recuperação estrutural eu não entendo, mas ele é inteligente, deixa ele solto. Quando cheguei no final da tarde, eu disse, olha, faça assim, 70 centímetros só aqui no pé, isso eu faço no lado. Depois essa coluna deixa para lá. Ele quebrou as colunas todas. A primeira coluna que ele quebrou tinha uns 3 centímetros entre a ferragem e o concreto. Aí que ficou. E era quase 5 horas da tarde, meu filho, faça o seguinte. Eu tinha Grautix, queria fazer uma coisa especial. Eu disse, faz o seguinte, encha com Grautix, se ficar feio, depois a gente conserta, mas enche a porcaria hoje, pelo amor de Deus. Então tem que tomar cuidado com as mínimas coisas. Na minha casa, eu descuidei e podia ter acontecido um problema sério. Entendeu? Bom, vamos para frente. Essa coluna, eu vou tentar ser mais rápido. Eu entrei em estrutura, né? A gente fez num shopping lá em Candeias, um shopping, mas terra e primeiro andar, terra e primeiro e segundo, nem me lembro mais. Os pilares frontais, que eram uma terração assim, antes na entrada das lojas, né? Esses pilares, eu não me lembro quantos, 8 pilares, parece, estavam nessa situação, ou pior, tá certo? Então, a gente teve que fazer um cálculo, teve que fazer o encamisamento deles. Vamos para frente. É importante que você... Eu estou dizendo que eu já vi encamisamento do piso para cima. Aí já é fundação, né? Aí aqui já é fundação, né? Você tem que ir até essa pata, cara. Sim. Você tem que ir até essa pata. Aí ele tem seção quadrada e tinha problema com oxidação, não era tão gritante como o que estava submetido. É na praia, né? O que estava submetido à corrosão, mas você tem que ir até... Eu estou dizendo que eu vi muito encamisamento, sem nenhuma análise, sem nenhuma vistoria do piso para cima. Encamisamento sem buscar lá embaixo é feito o cara fazer botox na testa, né? Vai ficar assim e depois... Né? Exatamente. Então, vamos passar isso aí, é só um papo aí.
Eu usei a forma, ele é... Agora aí é bronca, viu? Aí é bronca, né? É o que eu estou pensando, né? É não, né? Não, eu não sei Acho o que que não é você está não. pensando. Essa fissura aqui não tem característica de RA, não. Desse jeito, não. Não, tem característica de concreto péssimo. Ah, você já passou para o outro. Eu estava falando da forma. Eu estava falando da forma, que eu botei forma PVC e tal. Vamos passar, agora eu estou nela. Olha, esse prédio em Candeias, eu fiz um projeto de José do Patrocínio, excelente profissional, muito competente, juntamente com o Sérgio Osório. Ele cuida mais dessas coisas de reforço, de Engedata. fundação. Em Vedata, eu acho até que RA é uma coisa complicada, então é melhor exagerar um pouco e garantir do que você fazer a coisa numericamente correta e ter problema. Então, os projetos deles são menos arrojados do que o projeto de Zé Inácio, que é outra fera, isso aí, outra fera, e tem outros, né? Gamal e tal. Então, veja bem, eu contratei, não sei se você conhece, Michel Perboari, filho do engenheiro que eu conheci pessoalmente, o engenheiro mais competente que eu conheci na minha vida, pessoalmente. Tá certo? Michel Perboari, eu e ele, Michel Perboari, botando a mão no queixo, olhando, porque eu subcontratei para ele fazer a injeção, né? De microconcreto, microcimento nas fissuras. E foram 4 que eu fiz aí. Aí, ele olhando para lá, eu já sei. Já sabe o que, Egito? Isso é erro de projeto, né? Eu joguei para ele. Ele disse, eu também acho. Erro de projeto. Eu acho que isso quebrou em cima das estacas. Aí agora é culpada por tudo, né? Agora, Mas esse quadro fissuratório localizado aí tem nada a ver com RA, né? Tem casca de tartaruga, não tem nada, né? Outros tinham. Veja bem, a confusão é porque outros blocos tinham situações bem claras de RA, bem claras, mapeadas, e foi feito o exame lá. Então, o que acontece? Mas isso veio misturado. Isso aí, até hoje, eu não creio que seja real. Agora, o reforço foi tão significativo, eu ia dizer outro nome feio aí, tão espetacular, que eu deixei isso para lá. Mas a estaca está empurrando o pedaço do bloco para cima. Na minha opinião. Entendeu? Subdimensionamento. E esse bloco não foi armado suficientemente para isso, né? Aí tem isso também. Exatamente. Não é volume de concreto, a armação. Agora, o volume de concreto é função da armação, eu entendo assim. Agora, veja bem, isso eu acho. Né? Essa casa aí, Portugal, é interessante porque você está vendo esse cara de cabeça branca aí? Leitão. Eu convidei ele, capaz dele tá assistindo aí, não sei. Ele coçando a cabeça, que ele estava aperreado, porque eu já estava enchendo o juiz dele. Essa casa é Porto ou Serrambi? Não, essa casa é Porto e Galinha. Ah, tá. Porto e Galinha. Muito parecida. É um pouquinho antes da cidade, é 1 quilômetro ou 2 antes da cidade, assim. É a sua casa lá, né? Sua casa lá, né? Não, eu gostaria. É de um cara até muito forte. Né? Vê bem, aí eu fiz coçando a cabeça, porque eu acho que no momento ele estava pensando, rapaz, isso está certo. Eu pedi esse serviço extra para caramba aí, meu irmão, porque minha planilha, minha avaliação. Cuidado, engenheiros pretensos de recuperação estrutural. Cuidado de sua planilha, não seja assim prepotente o bastante para achar que está absolutamente certo. Nem seja ladrão para triplicar a sua quantidade, né? Mas isso é muito difícil, eu estou brincando, mas isso é muito difícil. Eu estava pedindo muito serviço extra a ele. Teve encamisamento, esses 4 pilares aí do terra foram todos os 4 encamisados. Eu acho que os de cima também. A situação triste, eu posso dizer, eu disse ao fiscal, eu posso dizer que eu troquei a estrutura todinha dessa casa sem quebrar a alvenaria, praticamente. Veja mais dela aí. A situação, aí foi só, eu usei até deslizante para Pirangá, né? Isso é para Pirangá, entendeu? Deslizante. A situação era essa, dessa aí para pior. Tá vendo essa viga aí? Eu estou passando aqui olhando por minha tela, da tela. Isso é uma deslizante pirangueira. A situação era disso aí para pior. Ô, Gibson, aí uma pergunta de quem não conhece a obra. Essa densidade de aço aí, atrapalhou?
Não, eu não creio, não. Eu não creio, não. Sabe como é que eu penso isso? Quando eu olho assim e vejo que dá para passar uma brita Cascalhinho, 25 né? por entre a ferragem. Aí eu vejo assim, eu não fiz cálculo para isso, não. Entendeu? Próximo aí, veja aí. Eu sei que eu estou atrasado. Bom, isso aí eu botei para me lembrar. E acabou a última, graças a Deus. A minha preocupação é que eu conversei demais, viu? Eu peço desculpa. Esse é um prisma. Olha, vou falar uma coisa. Engenheiros pernambucanos, tenham coragem de assumir as merdas que a nossa engenharia fez na década de 80, mesmo que, naquele momento, muitos donos de consultora eram advogados, médicos e coisa e tal. Né? As alvenarias resistentes, eu sei que a norma de alvenaria estrutural é, se não me engano, de 1983, tá certo? Mas, se houvesse algum cuidado com relação à alvenaria dita estrutural, que a gente hoje chama de alvenaria resistente, a gente não estava com esse problema. Agora, os engenheiros, muitos colegas, Léo, infelizmente, eu entendo até, mas evitam se meter com esse problema, que é um problema social. A gente tem que ir lá e eu queria até sugerir, para finalizar, que eu não sou nenhum especialista em nada, eu sou superficialista, né? Generalista, mas eu gostaria muito de discutir esse assunto exclusivamente tão abordado, ainda tão discutido, mas a alvenaria resistente, na live, não para ensinar, para discutir, chegar a algumas conclusões. Desmistificar, ou né? terminar Desmistificar. Desmistificar. Pois é. Enfim, eu agradeço a vocês a paciência. Peço desculpa, minha mulher diz que eu sou prolixo, eu não acredito, mas às vezes penso que sou. Você é alvirrubro, pô. Onde seu defeito é o único, é esse. Gente, veja a quantidade assim, perpassando por algumas fotos, a quantidade de informação. Assim, é muita coisa que a gente acaba revisitando, conhecendo, reconhecendo, coisas que eu, pelo menos, não vivi, né? E é por isso que eu trago esse cara sempre. Além de ser um grande amigo, é um cara que tem uma rodagem que é impressionante. Eu queria abrir agora para que vocês abrissem aí a tela e fizessem fizessem um pouco de interação aí. Eu não deixei. Entendeu? Eu não deixei, né? Hã? Gente, pode abrir a tela. Deixei. Pode abrir a tela aí, pode perguntar. Tem 10 minutinhos aí de bate-papo enfim, para aproveitar o Gibson aí, que é essa figura e essa fera. Tá? Fiquem à vontade e podem levantar a mão aí que eu vou controlando aqui, tá? Vamos lá. Tereza fez algumas perguntas. Everton primeiro. Everton aqui levantou a mão. Everton. Pode falar aí um pouco para a Gibson. Opa, boa noite. Primeiramente, parabéns aí pela palestra do Gibson. Sempre é bom ter esse tipo de experiência, principalmente com quem sabe muito, né? Feito vocês dois aí, sempre interessante assistir esse tipo de conhecimento. Eu faço aqui a pergunta que o Leão fez aqui, eu faço de minhas palavras deles, quais assim, as diretrizes que a gente pode ter quando vai fazer esse tipo de inspeção em estrutura de concreto, assim, qual o roteiro que a gente pode adotar, assim, uma coisa simples, resumida, só para os pontos de observação, tal, a partir do momento que eu chego na edificação, que tipo de roteiro, assim, o que é que eu preciso, a princípio, prestar atenção, quais são os pontos de detalhe mais importantes quando a gente lidar com uma situação como essa. Posso complementar? Pode, amigo. Vontade. Pegando esse gancho aí que o colega aproveitou, né? Seria a inspeção não com relação à lei de inspeção predial, né? Só adotando o grau de criticidade. Em alguns livros, em algumas bibliografias um pouco antigas, né, da minha época, eles dividem em duas partes: inspeção preliminar e inspeção detalhada, né? E não só apontar o grau de criticidade, mas já entrar com algumas medidas de intervenção. Aí minha pergunta seria essa, né? Existe alguma diretriz que você segue ou você mesmo criou alguma diretriz com essa vivência prática? Para mim ou para Léo? Meu amigo, o negócio Pode ser para os dois. Eu estou fora, é com você. Eu estou aqui só aprendendo. Vá-se embora. Não, veja bem, é uma situação, a questão da estrutura não pode
pular a etapa da vistoria ou inspeção, né, para se definir todas as questões que provocaram aquelas anomalias, sejam fissuras, sejam destacamentos, seja até colapso, seja como for. Primeiro, a inspeção. Então, segundo, o projeto ou planejamento de recuperação. Certo? Everton, aliás, é um grande prazer. Everton é um grande amigo meu. É um prazer ele estar aqui com a gente. Eu cumprimento o Everton. E eu acho que a intenção dele é com relação a, pronto, fui contratado para recuperar, o que é que eu posso fazer? Então, você, quando vai à peça, você tem que identificar qual é o problema para identificar e planejar o que é que você tem que fazer. A maioria da recuperação estrutural, a grande maioria, é câncer de pele, é recuperação que a gente chama superficial. Eu estou falando da nossa vivência aqui na cidade costeira, aqui em Recife, João Pessoa, assim por diante. Então, a oxidação é o que mais prevalece no objeto da recuperação, a não ser erros de projeto, sobrecargas. O cara que tem um apartamento e quis fazer de um quarto uma biblioteca, porque ele é intelectual, botou 300 mil quilos exagerando aí no quarto e tal. Então, essas situações são situações de reforço, né? Que é uma outra situação. Então, há várias situações de recuperação, de demanda de recuperação de reforço estrutural. Mas eu vou falar da mais simples, que, aliás, não dá tempo da gente... isso a gente pode até sugerir, abordar aí, até a gente pode até programar um curso, alguma coisa nesse sentido aí. Eu gosto muito de colaborar, principalmente Everton é uma pessoa nova, inteligentíssima, capaz, é um engenheiro capaz. Eu não posso chamar de recém-formado, faz alguns anos que eu não o vejo. Ele chegou a ser estagiário do TRT. E é o seguinte, superficial, eu vou falar especificamente da coluna. Isso porque alguns profissionais não se preocupam com isso. Como eu tomei alguns sustos, alguns poucos, mas sustos poucos, a gente, quando vai tirar a coluna, aquela recomendação de você a cada 70 centímetros, tem coluna, aí com a experiência você acha que 1 metro abre aqui, abre a janela e tal. Mas, quando você vê estribo rompido, você vai abrindo, você tem que abrir o concreto, tá certo? Descobrindo aquela armadura com oxidação, acompanhando até ela chegar a ficar esbranquiçada, quando ela está passivada. Aí você avança uns 10 ou 15 centímetros para um lado e para o outro 10 ou 15 centímetros. E na coluna, a gente falou de hoje, você tem que ir até lá embaixo. Se tiver oxidado, você vai trazendo. Então, se ele passar dessa pata, você vai por baixo dessa pata. Ou seja, né, Gibson? Aí veja bem. Você tem que fazer o transpasse para livrar a pilha, né? Para ancorar ali. Exatamente. Para ancorar onde está ainda com a alcalinidade preservada. Amortecedor de pilha, que é aquela armadura passivada, não é tão mais nobre do que a nova situação, né? Bom, então, é o seguinte, o que eu quero dizer é que se o estribo, 2 ou 3 estribos rompidos, a primeira coisa que tem que fazer, para de quebrar o concreto, grampeie um V com a mesma seção do estribo, geralmente 5.0, faz um V, tá certo? E você, na armadura, na mesma distância de estribo, 15 centímetros, 20 centímetros, 12 centímetros, não importa, você com epóxi, resina epóxi mesmo, você fura, tira o pó, aquelas coisas todas, e você bate o martelo, grampeia para continuar o seu trabalho. Porque eu uma vez saí de um prédio lá em Piedade, feliz da vida, aquele prédio eu ganhei um dinheirinho bom, foi muita recuperação estrutural, um preço bom. Aí, doutor, eu tinha acabado de ensinar, eu fiz minhas equipes, porque eu não queria gente viciada. Aí eu ensinei tudo. E aproveitei alguns que realmente aprenderam, conheço grandes recuperadores e tenho orgulho de ter ensinado a eles. Aí ele, doutor, o ferro está empenando. Eu disse, como é? Eu quase que bato, voltei e fiquei apavorado. Olha, Léo, era no subsolo, uma coluna perto do muro de arrimo.
Eu mandei botar umas troncas para segurar o ferro, meu Deus do céu. Aí mandei grampear. Aprendi com isso. Primeira coisa, grampei. Aí a recuperação estrutural você faz. Você vai tirar toda a incrustação. Não precisa deixar o ferro branco. Não precisa deixar o ferro branco. Você não vai colar com a epóxi. Se for colar com a epóxi, é outra história. Eu não gosto de trabalhar com a epóxi, nunca trabalhei. Aí o que acontece? Aí é um procedimento de você tem que, a ferrugem tem que tirar uns 2 centímetros para passar o dedo, para passar a lixa por trás e tal. Eu estou sendo rápido porque Léo, é muito extenso isso, né? Isso é muito extenso. Mas é uma coisa basicamente, esses cuidados que basicamente você deve ter. Gibson, aqui até você está convidado, e todo mundo aqui está convidado, para daqui a uma data, fazer uma live só com detalhamento de recuperação de peça estrutural. Show? Legal. Detalhamento mesmo, entendeu? Fazer focado para pilar e viga e tal. Acho que a galera vai gostar, inclusive eu também. Beleza? Doutora Tereza, estava aí vibrando com a live, pode perguntar aí. Boa noite. Não, eu estou aproveitando para aprender e não sei, estão vindo bem? Está meio alto? Eu passei também para alguns meus alunos, mas se vocês fizerem um curso ou um vídeo, de repente colocar os alunos, né? Eu dou aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, sou arquiteta também, então acho que a gente tem que aprender muito. E a gente agora está trabalhando com uma vila residencial que é próxima à faculdade, e eu consultei Gibson muitas vezes, porque lá tem uma área inundável. Eu tenho próximo à Baía de Guanabara, inclusive, e a gente tem um colega que é engenheiro também, professor, e é filho de Zé Fernando, que era um calculista de Recife, já faleceu, né? Professor Zé Fernando. Eu falo professor, já trabalhei com ele. Mas, então, aí a gente tem problema de revestimento dessas águas, porque as águas da maré da Baía de Guanabara fica próximo a essa comunidade e sobe. E os moradores estão fazendo uma reforma lá, fazendo repúblicas para estudantes, para ganhar um dinheirinho. Então, fazem um segundo andar. Então, a gente criou umas oficinas para orientar, não para ter anotação de responsabilidade técnica, mas é um projeto de extensão, e orientar os moradores, porque começa a invadir, e aí eu mostrei para a Gibson uma verdadeira, assim, teve a casa, que até que eu mostrei, com umidade nas paredes, ela foi condenada, a moradora teve que demolir pela defesa pública, e a gente tinha feito uma orientação lá. Então, eles colocam assim, eles sobem e fazem aquela barreira, uma soleira, aí diminui um pouco, aumenta o piso, mas a água chega. Eu estava lá fazendo medição com os alunos, a água chegando, como se fosse a cheia, né? Então, o problema seríssimo é a questão da proximidade da ribeirinha, essa questão de umidade, né, de revestimento, e eles ficam sem orientação nenhuma, né? Então, eles querem embelezar. Então, a gente vai e faz prática para melhorar o conforto ambiental. Mas tem esses problemas estruturais. E aí a gente conversou até com o subreitor, porque ele perguntou a gente se fazia a orientação. Eu falei assim, doutor, a gente não tem anotação de responsabilidade técnica. Ali a gente faz um caderno para orientar os moradores é que tem que contratar alguém, né? Mas aí tem questão do final. Então, a pergunta é sobre isso, assim, esses revestimentos, né? Por isso que eu perguntei o tempo de vida útil, assim, para manutenção, mas quem não tem um poder aquisitivo alto? Porque você mostra as fachadas, né? Que tem pessoas com poder aquisitivo. E as pessoas, né? Em relação a esses prédios, esse tempo de vida, né? E outra coisa, né? Tempo de vida útil não do edifício, eu quis falar da manutenção. Em Recife a gente tem muito. E muitos edifícios, na época que eu morava em Recife, eu vejo hoje que estão fazendo manutenção. Aí, por isso, é a minha pergunta, né? E outra coisa é em relação às esquadrias, que eu queria saber. A junção entre as esquadrias e a parte opaca. Não sei se eu me estendi muito. O que é que a gente mesmo, os arquitetos, né? Porque a questão do conhecimento, né? As infiltrações, como é que vocês resolvem essas questões de filtração pela esquadria? Mas, Antes de Gibson, só fazer a arquitetura tem um papel fundamental na prevenção de manifestação patológica. Claramente é isso. Quando você tem um projeto de arquitetura onde você tem... Eu falo muito, Tereza, nas reentrâncias e diferenças ostensivas de volumetria, com mudança de direcional. Quando você tem isso aqui em profusão em um projeto, muito arrojado, muito esbelto, muito alto, você vai ter necessidade de um excelente projetista de 3, alvenaria, fachada e permeabilização. Vai ter que ter um calculista que converse com eles todos.
Muitas vezes, aquelas alvenarias de periferia vão ser contraventadas, vão ter necessidade de ser dimensionadas como se fossem estruturais. Não por serem estruturais, mas por sofrerem solicitações estruturais. Vai ter que se fazer uma simulação de P delta, gama Z para ver a ação do vento. A coordenação entra em um nível de detalhe que a gente no Brasil não está acostumado a fazer. Por quê? Porque a norma de desempenho é uma norma de desempenho peronomútil. Os anexos dizem isso, ou laconicamente não dizem isso também. Isso é uma coisa que... E outra coisa, qualquer estrutura anexa, ponto 2, que você adira ao módulo principal da estrutura, exemplo, uma caixa d'água de concreto armado suspensa colada com prédio, isso vai dar problema. Então, essas concepções e esse conversar do engenheiro civil com o arquiteto no começo, não é para não fazer, mas é para fazer especificando as concepções de projeto no projeto, para depois não ficar batendo no peito e dizendo que é desenrolado e toda semana está fazendo uma coisa diferente. Então, projeto resolve obra, ou incomoda para toda a vida de uma obra. Acho que essa é a percepção que eu gostaria de passar. E o projeto arquitetônico é o projeto mãe. O projeto arquitetônico é o projeto mãe. Né? Então, das esquadrias, aí é mais outro detalhe, assim, porque a gente tem um contramarco, a gente não fala bem ligeiro, em revestimento cerâmico, a cerâmica não pode encostar no contramarco, tem que ter um meio a 1 centímetro de junta, tem que ser rejuntado, tá certo? Quando for colocar a esquadria no entorno dela, tem que colocar ela com silicone de cura neutra, e outros cuidados que a gente está falando assim de uma forma bem simplória, porque eu estou preocupado com o tempo aí, senão eu vou ser multado. Beleza, gente. Gente, a gente de fato foi sempre muito gostoso, né? Assim, mais do que quando o tempo passa e a gente não reclama, né? E pelo contrário, a gente gosta, é a melhor coisa, né? Amigos entraram aqui ao longo da live, Gibson. Amigos do coração mesmo, Adalberto Cardeal Santos, que além de ser uma fera como engenheiro, é um amigo irmão, enfim, minha sempre esposa está sempre aqui me apoiando, doutor Arival Cidade, foi presidente do IBAP Nacional, também está aqui com a gente, Léo Pedrosa, um irmão de muitos anos. Enfim, queria agradecer pela confiança no projeto, né? Enfim, por estar com a gente aqui esse tempo todo. A gente está aqui há 1h30 quase, batendo essa bola, todo mundo cansado do trabalho, e a live segurando em 25. Sabe por quê, Gibson? Porque a gente está fazendo a coisa séria, né? Desse jeito meio maluco da gente, mas é sempre entregando conteúdo. Isso aqui você não vê no Instagram, não, porque lá é a famosa Neverland, né? É a terra do nunca, né? Aqui a gente procura fazer offline justamente por isso, para poder ter tempo, espaço e discutir a coisa com seriedade e com liberdade. Aqui não se fala só vitória, não. Aqui se conta derrota também, porque ele falou de um monte de coisa que ele sofreu. Porque a engenharia e a vida é assim, não dá para confiar que arrasta para cima e que você em 20 horas vai ser um grande engenheiro. Você não vai. Isso é mentira, né? Não existe disrupção em engenharia. A grande disrupção, cara, é ler, é estudar. Isso aqui é analógico, certo? Não é para amanhã. E essa, acho que é a mensagem que todo educador gosta de dar, para dizer que você não se engane com arrasta para cima, certo? Não vai acontecer. Mas, enfim, só isso aí. Eu queria agradecer. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, deixar o espaço aberto para a gente ir finalizando aí. Agradecer a todos. Outro papel fundamental da arquitetura... Pode falar, Gibson. Não, só agradecimento a vocês todos por essa companhia. Para mim, isso é uma cachaça, a melhor cachaça do mundo, a melhor bebida do mundo. Eu sou viciado nisso. E quando me reúno com outras pessoas que comungam, olha, se fosse para virar à noite, só o cansaço físico ia me derrubar, porque senão eu não abria, não. Obrigado por tudo a todos. Maravilha, gente. Vamos lá, vamos embora, que ainda tem aqui o quarto tempo, né? Vamos lá. Grato a todos, muito obrigado. Abraço a todos os amigos e simbora!